bem? Na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um boné reutilizando um boné que você já tem em casa, que está velhinho. Se vocês gostarem dessa aula, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal e deixe um comentário também que eu quero saber o que vocês acharam, tá bom? Então vamos assistir a aula pra poder aprender? Bora! Para fazer o boné, eu vou reutilizar um outro boné que tá bem velhinho, porque eu vou precisar da aba, da parte do fecho e do próprio boné para tirar o molde. Eu vou reutilizar perna de calça jeans num tom mais claro para fazer a parte de fora, e para a parte de dentro eu vou usar um tom mais escuro para ser o forro. Então eu comecei descosturando toda essa parte da aba, que tem esse forrinho aí por dentro. Você vai arrebentando toda essa linha. E depois eu descosturei nessa parte do fecho. Eu tô usando um descosturador, também é chamado de abridor de casa, é bem baratinho, mas vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. E nessa parte do fecho tem uma abertura que tem tipo um viés, então eu descosturei também, tirei esse viés. E na parte de dentro também tem um viés de acabamento, então eu descosturei toda essa parte. Então você vai descosturar todas essas partes arredondadas que são juntas para tirar o molde. Você pode arrebentar a linha por dentro e por fora, da maneira que você achar mais fácil. Então essa frente, ó, eu descosturei, tirei essa frente. Descosturei também essa pence que tem, fica assim, ó, o meu. A parte de trás, ó, eu descosturei todas essas costuras. Depois de descosturar, eu passei todas essas partes e posicionei por cima da perna de calça e cortei seguindo a mesma medida. Cada pedacinho desse você vai cortar a parte que vai ficar para fora e a parte que vai ficar para dentro. A aba do boné eu descosturei e tirei, ó, de dentro. Virei o lado avesso, passei para ficar bem esticadinho para eu tirar o molde certo. E peguei um pedaço de jeans já dobrado e contornei em volta e cortei. Então você vai posicionar essas duas partes da aba, jeans com jeans, e vai fazer uma costura. A margem da costura vai ser a mesma que já tinha no boné que você está tirando o molde, para ficar tudo certinho. Então passei uma costura reta. Você vai desvirar essa aba e vai passar com ferro quente para ficar tudo certinho no lugar. E você vai colocar a aba aí por dentro. Para ela ficar bem grudadinha, bem certinho no lugar, eu alinhavei, porque depois você vai tirar essa costura à mão. É só para poder facilitar na hora de costurar. Então eu fiz do meio para a ponta, depois do meio para outra ponta. Depois que você alinhavar, passe uma costura bem rente à aba, de uma ponta à outra. E depois descosture essa costura que você fez à mão. Você vai pegar essa parte, que é as costas do boné, vai posicionar jeans com jeans e passar uma costura. Não esqueça de verificar a margem da costura. No meu caso aí, é meio centímetro mais ou menos. Então, eu vou passar a costura com meio centímetro. Eu passei uma costura reta e depois eu fiz uma costura em zigue-zague para deixar bem reforçado. Cada parte que você juntar, você vai passar para deixar tudo certinho no lugar. Então, com essa parte das costas do boné, você vai juntando a outra ponta equivalente a essa lateral, vai passar uma costura reta. Também fiz o acabamento em zigue-zague e depois você vai juntar a outra ponta equivalente do outro lado e passar uma costura. Depois eu passei uma costura reta por cima, rebatendo, para ficar com um acabamento mais bonito. Eu usei uma linha de pesponta, aquela linha própria para jeans, naquela cor dourada. Eu achei que assim ficou mais bonito, mas isso é opcional.
Você vai pegar a parte da frente do boné, vai dobrar assim e costurar essa pence. Verifique também a margem da costura que veio no seu boné. Você vai passar uma costura reta, então você vai pegar a parte das costas com as laterais que já estão costuradas e vai posicionar essa parte da frente e vai costurar de uma ponta até em cima, depois do meio de cima até a outra ponta. E também rebate a costura para ficar com o acabamento mais bonito se você quiser. Você vai dobrar o boné para encontrar o meio e vai dar um pique com a tesoura. Mesma coisa você vai fazer nessa parte da aba. Você tenta achar o meio aí. Então você vai pegar o meio do boné que você deu o pique, vai colocar jeans com jeans em cima da aba e vai marcar aí o meio. Aí do meio para a ponta você vai costurar a mão alinhavando, porque essa parte é bem complicada de costurar na máquina. Então é melhor você alinhavar primeiro. Então, eu dei piques também nessa parte da aba, bem na pontinha, não precisa ser muito. Então, do meio para outra ponta, eu fui alinhavando também a mão para passar na máquina. Depois de alinhavar, você vai costurar essa parte na máquina, começando pela pontinha da aba e vai costurando, só que você não passa a costura por cima da costura que já tem na aba, uma costura menor, para depois, quando você for costurar o forro, que você vai esconder essa parte que você costurou e vai passando uma costura reta até a outra ponta da aba e faz o retrocesso. Nessa parte das costas do boné, que tem essa abertura, você vai marcar 1 centímetro nas duas pontas para costurar o fecho. Desse lado, eu coloquei parte que tem as pontinhas para fora, então você vai virar para dentro, vai costurar acima dessa marcação de 1 centímetro. E o outro lado é a parte que tem um furinho, aí você vai colocar o acabamento para dentro, do jeito que eu estou mostrando aí, acima dessa marcação. Eu passei uma costura reta, bem nessa pontinha, porque depois vai ter o forro e vai passar por cima exatamente onde deve ser a costura. A montagem do forro já vai ser um pouquinho diferente. Você vai pegar a parte da frente, vai fechar essa pence com uma costura reta. Então, você vai abrir e vai posicionar a lateral aí por cima, ó, jeans com jeans. Vai costurar com uma costura reta, depois a outra lateral e passar uma costura reta. Fazer um pique no meio, você vai costurar nessa posição. Na parte de baixo da aba, você vai posicionar jeans com jeans. No meio da aba com o meio da parte do forro. Então, você junta do meio para a lateral do forro, alinhava. Não costura até a ponta, não. Deixa um espaço mais ou menos de uns 2 dedos. Então, faz isso também do outro lado. Alinhava do meio até a outra ponta, deixando um espaço de 2 dedos. Então, você vai começar a costurar, deixando o espaço de 2 dedos na pontinha do forro. Passa uma costura reta, de maneira que você vai esconder a costura que já tinha na aba. E quando chegar na pontinha da aba, você vai precisar passar a costura por cima da aba do boné para não dar defeito. Precisa passar a costura por cima da aba do boné. Como é uma costura bem grossa, eu usei a agulha própria para jeans e fui girando manualmente devagarzinho para não quebrar a agulha. Mesmo sendo uma máquina resistente, esse tipo de costura é feito em máquina industrial. Então, eu fui fazendo bem devagarzinho nessa parte. Aí, fui girando, ó, e fui passando a costura, juntando o forro com o boné completo. Por isso é muito importante alinhavar a costura para te ajudar na hora. E depois fui continuando passando a costura, juntando o boné com o forro. E na outra ponta da aba eu passei a costura novamente por cima da pontinha da aba. Então, você vai desvirar o boné, ó, o forro vai ficar assim para dentro. Então, você vai jogar o fecho para dentro, vai pegar a parte que é as costas do forro e vai posicionar aí por cima jeans com jeans. E vai começar a costurar por essa ponta, do jeito que eu tô mostrando, mas começando a costura com uma distância de 2 dedos. Depois que você passar a costura, faça uns piques nessa parte mais arredondada para facilitar na hora de desvirar.
você vai jogar todo o boné para dentro, desse jeito que eu tô mostrando. Então, você vai juntar essas duas partes do forro que ficou aberta. Nessa ponta que eu pedi para vocês deixarem 2 dedos de abertura, você vai costurar só 4 dedos em uma ponta e na outra ponta também 4 dedos. E na parte de cima vai ficar aberto, para poder desvirar depois. Então, depois de costurar esses 4 dedos, você vai fechar essa outra lateral que ficou aberta, que vai juntar o tecido principal do boné com o tecido do forro, passando a mesma margem de costura que já tinha. Você faz isso desse lado e do outro lado. Nessa parte que ficou aberta, você vai desvirar o boné. Nessa parte que ficou aberta, você vai pegar algo pontiagudo para poder ajeitar esses cantinhos da ponta. Agora é só fechar essa abertura, passando uma costura em zigue-zague de uma ponta a outra. Então, depois, para ficar tudo certinho no lugar, vincadinho, para melhorar na hora de costurar, eu passei com ferro. E para finalizar, eu rebati uma costura em toda essa ponta de baixo do boné, começando por essa parte do fecho, dei toda a volta na parte da frente da aba do boné, depois finalizei por onde eu comecei. Eu passei uma costura reta de mais ou menos meio centímetro, usei uma linha de pesponto, a mesma linha que eu usei para passar a costura nas outras partes do boné. E para dar um detalhe a mais, eu usei um botão, costurei à mão mesmo, aí dessa maneira o forro fixou no topo com a costura do botão. Esse é o resultado final do boné. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algum boné aí que está precisando de alguma reforma, pega, transforma com jeans ou qualquer outro material que você mais gostar. Me contem nos comentários se vocês gostaram, se vocês vão fazer. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!